Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo com Gabi. Aqui você vai conhecer histórias reais que irão te emocionar e nos divertir. Bom, hoje a minha convidada ela é muito especial porque não é qualquer convidada, né? Ela veio diretamente de Goiânia para o Rio de Janeiro só para participar do Papo com Gabi. Ela é influenciadora, publicitária, mãe de 3 filhas e em suas redes ela conta com mais de 350 mil seguidores. Vocês já sabem de quem que eu tô falando? Vamos lá? Thaís Machado! Que saudade! Que honra ter você aqui, gente. Uma goiana de alma carioca e coração paulistano, né? É isso mesmo, uma mistura boa, né? Parou diretamente no Rio para o Papo com Gabi. Para o Papo com Gabi, pra... Como é que você tá se sentindo? Como é que tá Eu tô se sentindo? nervosa, né? Sabe demais da minha vida. Se quiser me complicar aqui, ó, já era. Será que vai ter polêmica? Thaís não é de polêmica, né? Não, um povo que faz polêmica com o meu nome. Vamos aproveitar esse dia lindo que está aqui no Rio de Janeiro. Quero te agradecer pela presença. Já pedi a galera aí para curtir, comentar aqui o que vocês estão achando, né? Porque a gente está aí com vários convidados legais, os programas estão bem diferentes. Bem legais. E a gente vai levar a Thaís agora para dar um rolê aqui no Rio de Janeiro. Bem carioca. Bora fofocar então? Bora. Então vamos embora. Thaís, para a gente começar nosso papo, eu queria conhecer um pouquinho mais da Thaís. Né? Não aquela Thaís das redes sociais, mas a Thaís criança, aquela jovem que sempre sonhou. Me conta um pouquinho sobre a sua história. Você que veio lá de Goiânia, né? Sou goiana mesmo, né? Nascida e moro em Goiânia. Me mudei 2 vezes, morei em Recife, morei em Curitiba, mas hoje estou morando lá. Mas assim, a Thaís, fora das redes sociais, é a Thaís das redes sociais, né? Eu sou muito sincera, né? Mas eu tive uma infância muito raiz, morei em chácara durante muitos anos, então eu era aquela criança que acordava, ia com um copo no curral para tirar leite, tomar, eu ia para aula particular de carroça. Meu Deus! Tipo, muito raiz, né? Então assim, eu subia em árvore, brincava muito, e eu tenho só um irmão, né, que é homem. E os amigos do Sancho iam muito lá pra chácara e eu acabava brincando muito com os meninos. Eu era normalmente a juíza do jogo, mas eu não entendo nada de jogo. Mas foi uma infância muito boa. Era aquela infância raiz mesmo ali, pé no chão, né? Na chácara e tudo mais. E quando você foi crescendo, você veio já direto pra cidade grande? A cidade grande é ótimo. Não, a chácara, na verdade, ela fica dentro de Goiânia, mas não tão ali, né? Eu saí da chácara, meu pai continuou na chácara, com acho que 21 anos, mais ou menos. Então, aí sim eu fui morar em Goiânia, porque a chácara é na Goiânia. Capital, né? Não, a chácara é na capital, mas é mais afastado, né? Aí fui morar na zona urbana e não na zona rural, com 21. E como que foi, assim, a sua juventude, né? Porque você hoje é mãe de 3 filhas, né? A Giovana, a Helena e a Valentina. Mas você foi mãe muito cedo, né, Thaís? Como que foi, assim, esse processo de ser mãe logo na juventude? Eu fui mãe com 19 anos. Eu engravidei no dia do meu aniversário. Inclusive tá chegando, né? Agora em agosto. Inclusive tá chegando, Eu tive muito o apoio da minha mãe, sabe? Então, assim, a minha mãe, ela sempre foi uma vozona. Então, quando ela viu que... Porque, assim, a minha mãe não teve... Minha mãe casou muito cedo, teve filho cedo também, foi casada durante muitos anos. Então, quando ela viu que eu já não estava saindo, fazendo nada, ela falou para mim assim, filha, olha, eu não quero que você pare a sua vida, entendeu? Você tem eu, e ela tinha separado do meu pai também, então, assim, a Giovana foi um porto seguro muito grande para ela ali, sabe? E ela falou, você tem eu, então, assim, vai sair, vai viajar, vai acabar de estudar. Eu não parei de estudar quando eu tive Giovana, eu continuei estudando. Mas ter sido mãe jovem não é fácil, tá? Não romantizo a maternidade, eu nunca romantizei, né? Eu falo que a Giovana, tadinha, ela foi minha experiência, né? Você brincou de boneca como uma criança de verdade, né? Ela me ensinou muita coisa. Eu lembro que eu estava muito cansada, às vezes, pós-aula, e eu levava a Giovana pro sol, assim, ó, pra ela fechar o olhinho, pra ver se ela dormia, pra eu poder dormir também. E eu conto tudo isso pra ela, né? Então eu aprendi a ser mãe, assim, na marra, não tava esperando, né? Tipo, não foi uma coisa assim, eu quero ser mãe jovem, entendeu? E você falou aí que você levava a Giovana, né, quando você estudava. Você é publicitária também, né? Sou publicitária. E cursou Direito. Como que você teve, assim, essa escolha? Como é que você escolheu esses cursos? Eu queria muito jornalismo, muito.
Aí na época minha mãe falava, todo mundo falava, vai ser jornalista, não vai ter trabalho, porque assim, Goiânia não é igual Rio de Janeiro e São Paulo, sabe? Sim. Mas aí me arrependo muito de não ter feito. E aí, sabe quando você fala assim, e agora? Na hora da inscrição do vestibular, fala, e agora? O que eu faço? O que eu faço? Aí eu falo, quantas pessoas não sabem o que faz, ou ela vai fazer direito, e depois acaba largando, ou vai fazer educação física, ou turismo. Acho que nem existe mais turismo, não. Tem de turismo. O povo fala muito também, vou fazer administração, que a administração serve pra tudo. Então, a administração não rolava pra mim, educação física muito menos, turismo muito menos. Ah, vou fazer direito, né? E aí fez, mas não concluiu direito. Faltando 3 meses para formar, eu larguei. Meu Deus. Por que, Thaís? Na verdade, na época, eu quis largar no primeiro ano, minha mãe não deixou. E aí, na época, quem pagava meu curso era minha avó. E aí, minha avó teve câncer e o tratamento dela era muito caro. Ela teve alergia a alguns remédios nacionais. Então, o dinheiro ia todo para o tratamento da minha avó. Então, eu estudei durante alguns anos inadimplente na faculdade. Os professores colocavam meu nome na chamada com lápis e tudo mais. E aí, no último ano da faculdade, faltando 3 meses para formar, a faculdade falou com uma catraca. Aí só entrava se estivesse em dia com a faculdade. Era como se você não tivesse inscrita no curso, né? Aí eu falei, não gosto desse trem mesmo, entendeu? Não sei nem o que eu tô fazendo aqui, porque eu queria ser muito delegada. E aí o povo fez eu desistir depois que eu fui mãe. Falou que eu era muito brava, e eu ia arrumar sarna pra me coçar, entendeu? Aí eu larguei direito. Aí depois de alguns anos eu fiz publicidade. Aí formei. Aí conseguiu se formar, né? E hoje você, né, tava falando do seu relacionamento com sua família, com suas filhas, você é mãe de 3 filhas. E como que foi o processo, assim, de cada gravidez? Porque cada uma foi num tempo. A diferença delas entre a Giovana e a Valentina é um pouco grande, mas entre a Valentina e a Helena... São 10 anos e 11 meses, Giovana e Valentina. Giovana tem 22, Valentina tem 11. E a Helena, para a Valentina, são quase 4 anos. E a Helena tem 7. E como que foi, assim, cada processo de gravidez? Foram em tempos diferentes. Como que funcionou cada uma? A gravidez da Gi não era uma gravidez esperada, né? Mas graças a Deus, hoje em dia ela é minha melhor amiga. A gente tem uma relação maravilhosa, assim, maravilhosa. Eu tenho filhas muito abençoadas. E as outras 2 foram planejadas por mim e pela outra parte também, né? Eu era casada. Mas foram gravidezes, assim, eu passei muito estresse na gravidez, sabe? Muito, em todas as 3, mas foram gravidezes diferentes, são 3 meninas completamente diferentes, são criadas iguais, eu estava falando sobre isso hoje. É impressionante, a gente cria igual, mas os 5 dedos da mão nunca são iguais, né? Elas são muito diferentes, muito. E como é pra você ter uma filha de 22 anos, você, né, toda lindona, você inclusive compartilha isso nas suas redes sociais, como é ter uma filha que é muito amiga sua? Gente, é muito bom, sabe? Eu falo que a Giovana virou meu entretenimento. Porque a gente sai, quando ela fala mãe, é muito geral, todo mundo fala mãe! Ontem mesmo eu tava aqui no Rio, tava num pagode, e esses dias todos aqui... Aí eu falei, eu tenho uma filha de 22 anos. O quê? Tipo, ninguém acredita a idade que eu tenho, né? Sim. Então, assim, a nossa relação, a minha e da Giovana, eu falo que a Giovana, eu aprendi muito com a Giovana, ela aprendeu muito comigo. A gente chorou muito juntos, a gente já deu muita risada juntos. Mas hoje em dia, a Gi é minha melhor amiga. A Gi sabe tudo da minha vida, eu não escondo nada da Giovana. A minha compartilhação do meu celular de localização, só a Giovana tem. Então, assim, a Giovana é uma menina maravilhosa. Ela é uma menina, assim, espetacular. Então, assim, é pro colo dela que eu corro quando eu preciso correr, a ajuda dela que eu peço quando eu preciso, e vice-versa. Ela sabe que ela pode contar comigo pra tudo também. Então você não é aquela mãe brava, né? Aquela mãe que prendeu a filha. Não, eu sou brava. É brava? Sou. Eu, com 18 anos e meio, fui morar com a minha mãe. Eu acho que justamente isso. Lá em casa tem hora pra comer, hora pra levantar, hora pra dormir, entendeu? É aquela vida mais regrada que o adolescente não gosta de seguir, né? Mas ela foi com 18 anos e meio, né? Então ela tinha que seguir. Então, assim, antes dos 18 anos, ela queria ir pra balada, eu não deixava. Não, você tem idade pra entrar? Não, não tenho. Então não vai, entendeu? Então eu falava, chama seus amigos aqui pra casa. Eu nunca liguei de namorar, nunca me importei. E a Giovana sempre namorou. Giovana, ela teve ela hoje em dia namora, né? E ela teve um namoro longo antes desse, e esse já tá longo também. Mas eu sou uma mãe, eu sou uma mãe meio raiz, sabe?
vovó olha pra mim e fala, nossa, É uma mãe Lavinha. preocupada também, né? A gente vê tanta coisa acontecendo hoje, né? E a sua relação com a Helena e com a Valentina, que são menores já. Então a gente tá lidando ali com uma pré-adolescente e uma ainda criança. Como que é a relação com elas duas? Se a Valentina escutar esse bate-papo, ela vai falar assim, fala pra ele que eu não sou pré-adolescente. Ah, Ela meu se Deus. recusa. Ela é uma criança. É uma criança. Ela se recusa. A Valentina é muito tranquila. Valentina é muito, assim. Eu falo que se alguém tivesse uma filha igual a Valentina, teria 10 filhos. Ia povoar o mundo, porque a Valentina dá um fim de trabalho. E a Helena, ela tem muita energia. Eu brinco se a Helena... É um gênio totalmente diferente, né? Totalmente. Se a Helena fosse a primeira filha, seria filha única. Mas elas estão passando por uma fase que elas estão brigando muito, né? Isso me estressa muito. Mas a nossa relação sempre é muito boa, muito de diálogo. Eu converso muito com as crianças. Eu falo muito com elas, apesar que elas nunca me viram chorando. Isso é um erro meu, porque assim, eu vejo que a Valentina, às vezes, quando ela vai chorar, ela dá uma engolida no choro. Acho que ela deve pensar assim, minha mãe não chora. Não entendeu? posso demonstrar fraqueza. Mas eu não choro perto delas, acho que pra não preocupá-las e tudo mais, né? Porque somos nós três ali o tempo todo, né? Mas eu converso muito. As minhas filhas são muito bem educadas, Gabi. Eu vou falar uma coisa. Se eu tenho uma única certeza na vida, é que eu sei educar um filho, entendeu? Minhas filhas são muito elogiadas, são muito educadas, graças a Deus. E não é porque são minhas filhas que estou falando, não. Lógico que saem umas pérolas, assim, às vezes, principalmente da Helena. A Helena passa umas vergonhas. Mas são meninas extremamente educadas. Queria te parabenizar, né? Porque quem acompanha você nas redes sociais vê, de fato, a mãezona que você é. Gente, eu uma vez fui pra casa da Thaís, porque, até pegando esse gancho, a gente se conheceu porque eu era seguidor da Thaís, né? Já acompanhava e a gente tinha uma amiga em comum, que é a Marjorie. E aí nos conhecemos lá em Goiânia, em 2018. Fomos no aeroporto, né? A gente se conheceu ali. E depois, em 2020, eu voltei a Goiânia. E aí ela tava se mudando e falou assim, não, vem aqui pra casa, porque não sei o quê. Eu sei que eu passei um final de semana. Ela arrumou escova de dente, ela cuidava de mim, ela fez comida, que é uma cozinheira de mão cheia. Cozinhou muito bem. Pois é, uma comida maravilhosa. Então, assim, a gente teve sempre também essa relação de cuidado, né? E toda vez que ela tá aqui no Rio, eu falo assim, não, eu tenho que encontrar a Thaís. Né? E ela sempre me trata muito bem, cuida de mim. A gente já dividiu um monte de coisa, né, amiga? Até toalha de hotel a gente dividiu. Nossa, um monte de coisa, gente. Mas eu tenho esse instinto maternal mesmo, né? Por exemplo, se você estiver andando comigo no carro e eu for frear, eu levo a mão, entendeu? É já um instinto, né? Não tem jeito, né? E é muito engraçado, porque as pessoas me julgam muito como mãe, porque eu saio, eu viajo, eu me divirto. Porque eu sei separar muito bem a Thaís mulher da Thaís mãe. São pessoas diferentes, Sim, entendeu? Com certeza. E eu não vou deixar a Thaís mulher de lado porque eu fui mãe. Porque antes de ser mãe, eu era mulher, entendeu? Então, assim, eu saio, sim, eu viajo, sim, eu tenho meu tempo. Mesmo porque as crianças... acho que foi... Eu tava vindo... Acho que foi pra cá. Ou foi pra Maceió. E aí a Helena falou assim, não queria que você viajasse. Eu falei, tá tudo bem. Eu não vou viajar. Eu posso ficar com você. Mas quando você crescer e quiser viajar com seus amigos e eu falar assim, a mamãe não quer, a mamãe quer que você fique com a mamãe, você vai ter que ficar comigo. Ela, não, você pode viajar. Já ensina desde criança como que é a vida real. Né? Porque assim, eles crescem. Eu falo pela Giovana. Então, assim, fica mais difícil o convívio. Eles querem os amigos, eles querem os namorados, eles querem, entendeu? Eles querem o mundo. E eles vão crescer e eu vou envelhecer. Então, tem coisas que eu faço na cidade que eu não vou fazer daqui 10 anos. Sim. Então, eu não vou esperar minhas filhas crescerem, ficarem adultas e curtir a vida, entendeu? Não, dá pra eu ser mãe, dá... Agora, mesmo porque você tem as suas responsabilidades também como mãe, você não deixa isso de lado em nenhum momento. Jamais. Agora mesmo elas estão com a minha mãe. Tipo, eu não deixo minhas filhas com um desconhecido. Outra com a Eli, né? A Eli tá comigo há muitos anos. Eu não deixo minhas filhas com desconhecido, eu deixo tudo organizado. Quando é época escolar, eu deixo tudo organizado. Quem vai buscar na escola, quem não vai. Eu que chamo Uber, chamei Uber pra minha mãe buscar elas na escola sexta-feira. Então, assim, quando eu vou viajar é uma correria. Normalmente eu emagreço até muito, porque eu deixo tudo muito organizado para as coisas fluírem quando eu me ausento, sabe? Vamos falar um pouquinho da Thaís Mulher? Vamos, eita. A Thaís Mulher, né? A gente sabe... Gente, rapidinho. Eu tô muito rouca. Eu tô falando isso porque eu recebo muito hater. Quando eu falo, o povo fala assim, ai, cadê o homem no vídeo? E eu já tenho a voz. Gente, ela é mulher. Eu já tenho a voz mesmo grave e eu tô rouca, então eu sou mulherzinha. E essa Thaís mulherzinha aí que a gente conhece,
é uma Thaís muito mulherona, né? Muito apaixonada. Como que tá, assim, o coração dessa Thaís mulher? Porque a gente sabe, assim, que você se entrega. Como que tá atualmente o seu coração? Tá Tem alguém aí? batendo, tá... Não, não tem ninguém. Eu realmente sou muito intensa, mas tem 1 ano e 6 meses que eu não me apaixono. Acho que eu tô medicada, entendeu? É sério, porque dizem que remédio pra ansiedade tira um pouco dos sentimentos. Não apareceu ninguém que eu falo assim, apareceu uma pessoa muito interessante nesse tempo, inclusive você conheceu. Sim. Mas eu parei antes de sofrer, entendeu? Porque a pessoa não estava preparada para um relacionamento. E eu falei, pô, se eu continuar, eu vou sofrer. Então, se eu parar agora, vou sentir falta no começo, mas depois eu ficar tranquilo. Então, assim, meu coração tá muito livre. Eu não tenho ex pra superar, tô com terapia em dia, entendeu? Não tem ninguém no meu coração, tá muito livre mesmo. Infelizmente, porque eu gosto de ser apaixonada, né? E você não é aquela mulher de, ai, namorinho, não. Você é mulher de tem que assumir, de... Pô, namorinho. Eu tenho 42 anos, não tem namorinho. como mais ficar de adolescente, né? Você tá falando de mulher pra Na uma minha adulta. época, a gente nem ficava, né? Não existia essa coisa de, ai, vamos ficar ficando durante meses. Isso aí, essa juventude que colocou isso na cabeça, entendeu? Então, assim, e eu sou muito fiel, né? Até a ficante. Então, foi um dos motivos que eu terminei esse meu ficante. Sim. Eu tava 3 meses junto com ele. Eu falei, cara, se ele não tá preparado para um relacionamento, eu tô preparada. Eu sei o que eu quero pra minha vida. E se eu ficar com ele, ele pode estar ocupando espaço do amor da minha vida, Sim. entendeu? Porque eu não olhava pra ninguém, eu não conversava com ninguém, eu tava ali, ó, eu tava me doando 100% pra ele. E essa sou eu, né? Eu me dou 100%. Mas tô com saudade, apaixonada. Ai, gente, ela é assim, ela é muito romântica, ela é apaixonada. Thaís, eu queria saber de você como que é a sua relação hoje com o seu corpo, né? Que você é uma mulher muito linda, vai fazer 42 anos, tá bem assim, alegre, de bem com a vida. Mas você comentou também que você toma alguns remédios ali, né? Questão de ansiedade. Essa relação com o seu corpo tem também algo a ver com sua saúde mental? Com certeza. O meu corpo, ele... Assim, minha relação com o meu corpo é ótima, tá? Eu já fui uma pessoa que, gente, eu não usava short porque eu achava minha perna grossa. Depois eu achava ela fina demais. Aí eu não usava biquíni porque eu tinha estria. Tipo, aquelas paranoias de adolescente mesmo. Eu cresci muito rápido, né? Eu com 11 anos eu tinha esse tamanho que eu tenho. Eu tenho 1,74 m, eu sou alta. E então, assim, eu sempre tive alguns... Eu não usava sandália, porque, gente, o meu pé, ele é horroroso. É porque Deus, quando faz a mulher bonita demais, ele faz o pé fake, é pra equilibrar o universo. Pode nem mostrar. Não, nem mostra. Vai cair o engajamento. A minha bunda não é uma coisa bonita também, entendeu? Então, assim, mas eu me aceito. Agora, em relação à minha ansiedade, o que acontece? Quando eu tô muito ansiosa, eu tenho um TAG, que é transtorno de ansiedade generalizado. Então, quando eu tô muito ansiosa, quando eu tô estressada, quando eu tô decepcionada, quando eu tô chateada, quando eu tô triste, eu emagreço muito, entendeu? Agora mesmo eu tô num peso que eu nunca tive. Eu esqueço de comer também, eu emagreço muito, muito mesmo. O meu corpo sente muito, sabe? Eu falo que eu vou definhando. Mas isso eu herdei, porque meu pai também é assim. A gente perde a fome, sabe? Quando a gente tem que, tipo assim... Eu falo para minhas amigas, me lembra de comer. Eu falo, mas como você esquece de comer? Eu tenho uma rotina, se eu não almoçar com as crianças e jantar com as crianças, eu falo assim, eu tenho um compromisso 1 hora, então eu deixo as crianças correndo em casa e vou pro compromisso. Depois eu esqueci de almoçar, porque... Você nem lembra que você almoçou. E eu tenho um TDAH muito alto, né? Você sabe, eu sou muito lerdo, entendeu? Então, assim, sim, eu esqueço de tomar água, eu esqueço de almoçar, eu esqueço de comer, entendeu? Tem sempre que ter alguém ali avisando, amiga, almoçou? E aí, tomou água? E assim, até tomar banho, às vezes eu falo assim, tomei banho hoje? Será que eu tomei banho hoje? Ah, vou viver das dúvidas, então vou tomar outra. Meu Deus. Vamos falar agora um pouco do que os seus seguidores querem saber. Suas seguidoras, né, gente? A Thaís tem um público ali feminino, né? Onde ela também, nas redes sociais, fala ali um pouco sobre autocuidado, sobre empoderamento feminino. Você já disse que tá solteira, né? Mas vamos comentar um pouquinho sobre os seus relacionamentos, porque, como eu disse, a Thaís ela é muito apaixonada, né? Ela falou que... vermelha. não fica nervosa não, que aqui não tem polêmica, mas a gente gosta. A gente gosta de saber, a gente gosta de levar pra vocês o que vocês querem saber. Assim, Thaís é uma mulher muito bonita. Muito obrigada. Né? Muito conhecida ali em Goiânia, conhecida no Rio de Janeiro e em São Paulo. Assim, esse coraçãozinho aí já bateu assim por alguém ali da mídia? Já bateu um pouquinho mais forte?
Não fuja dessa pergunta. Então, eu nunca... Eu já beijei pessoas famosas, mas eu nunca me apaixonei por elas. Uhum. Porque, na verdade, eu corro de gente muito famosa, sabe? Porque eu sei que não vai dar certo, entendeu? Comigo. Mas parece que quanto mais você corre, mais as pessoas querem, entendeu? Mas eu nunca me apaixonei, assim, por alguém famoso. Só paixão platônica. No Diário de Vampiro, eu era muito apaixonada por um personagem lá, muito apaixonada, muito, muito. Mas ele nem sabe da minha existência, infelizmente. E você falou que são pessoas muito famosas. Assim, você pode dar um spoiler aí do... Tô querendo catar aqui pra vocês, gente, que é as seguidoras que estão querendo saber. Não, Me mandaram um monte de perguntas lá pra poder saber, pra não deixar passar nada. Eu já vi com pessoas muito famosas, tipo, que todo mundo conhece, não tem como não conhecer. Mas eu não conto, porque pra mim é uma pessoa normal, Sim. Entendeu? Tipo, E até se contar não tem de novo, né? Não, mas eu nem quero. Mas assim, eu nunca fiquei escondido, entendeu? Quem viu, viu. Eu nunca fiquei escondido. Eu falo que eu não sou... Eu não fico escondido. Se o cara quiser ficar comigo escondido, desiste, entendeu? Não tem como. Vai, pelo amor de Deus, pega na minha mão, cara. Tá louca. Me leva pra jantar, me leva pra viajar, me Não. assume pro Brasil. Não dá. Então, assim, nunca fiquei escondido, mas são pessoas muito famosas, não tem porquê. Eu nunca quis crescer em cima dessas pessoas, e não tem porquê. A maioria ficou muito amigo meu, sabe? Sim. Bom, agora vamos falar um pouquinho da Thaís Machado ali, né, influenciadora digital. Thaís, a gente vê você na internet sempre muito alegre, sempre rindo, de bem com a vida, mas a gente sabe que a internet, muitas vezes, ela é uma vida que a gente não posta, a gente só posta aquilo que a gente quer. É um recorte, né? É um recorte, né? E como, assim, por trás das câmeras, você já passou por algum relacionamento tóxico? Já teve algum momento ali, um quadro de depressão, né? Porque a gente vê você rindo demais, mas por trás você esconde, assim, não esconder no sentido, mas, tipo, esconde muitas coisas aí que você não... Na verdade, eu sou muito transparente ali, né? O meu olhar, ele fala muito. Então, quando eu tô triste, quando eu tô chateada, minhas seguidoras na hora notam, entendeu? Já tive relacionamento tóxico e já passei por 2 processos de depressão, assim, há muitos anos atrás, quando a Gi era quase nasceu, praticamente quando ela nasceu, tive um episódio de depressão muito, muito grande mesmo. Mas nessa época eu não mexia com a internet, nem existia, né? E tive também, há um tempo atrás, há uns anos atrás também, um outro episódio também muito grande de depressão. Quando eu tô muito, muito triste, muito chateado, eu dou uma sumida dos stories. Não porque eu quero mostrar uma vida perfeita, não. Pelo contrário, eu falo, eu reclamo muito, às vezes, nos meus stories, entendeu? Porque tipo, como é que eu vou chegar lá e falar, bom dia? Tipo, meu olho entrega, entendeu? Eu não dou conta. Elas mesmas já mandam mensagem percebendo. Elas já percebem já, entendeu? Então, às vezes, eu mesmo apareço lá e falo, gente, não tô legal esses dias. Então, se eu sumir daqui, vocês já sabem. Mas, assim... Como você se sentiu, assim, como você conseguiu lidar com esses momentos atualmente? Como você se sente hoje? Não, hoje eu tô bem, eu faço terapia, né? Eu faço terapia há muitos anos já. Márcia é maravilhosa, minha terapeuta. Nossa, ela me ajuda muito. Eu sou uma pessoa antes da terapia e outra pessoa depois da terapia. O tanto que eu olho pra trás, o tanto que eu falo, nossa, sabe? Eu era muito impulsiva, entendeu? E eu sofria muito. E hoje em dia, não. Hoje em dia, eu escolho até meus sofrimentos. Claro que tem coisas que fogem do que a gente quer, né? A gente não pode responder pelo próximo, não tem jeito. Mas hoje eu tô bem, entendeu? Mas, assim, eu me conheço muito bem. Eu conheço meu corpo muito bem, eu me conheço muito bem. Então, quando eu tô quase ficando ruim, eu falo pra minha terapeuta. Eu falo, olha, eu acho que ano passado eu tive muitas crises de ansiedade. Tipo, crise de pânico, entendeu? Muitas. Foi uma atrás da outra. E eu fiquei bem ruinzinha. Aí a gente acertou no remédio, né? O médico acertou no remédio. Então, assim... Mas é normal, assim. A família do meu pai tem muita depressão. Depressão não é uma brincadeira, gente. Eu conheço muitas pessoas que tiraram a vida, né? Por depressão. Então, assim, como eu sei desse histórico, sabe? E como eu sei que eu já tive... E eu fico muito de olho nisso, pra pedir socorro antes, entendeu? Você fica atento aos sinais, você não deixa... Vou ali me esconder, mas também não posso me esconder muito, porque eu já sei o que pode dar. Quando eu me escondo muito, eu tenho
algumas melhores amigas de anos, então elas já me conhecem. Então, porque eu sou uma pessoa que não leva problema pra ninguém. Então, quando eu paro de responder o WhatsApp, quando eu, tipo, me afasto, elas sabem que eu não tô bem, entendeu? E aí vira, tipo, um SOS Thaís, sabe? Então, cada uma tem uma função quase, entendeu? Mas hoje eu tô ótima, graças a Deus, tô muito bem. Lógico, passo por problemas, como todo mundo, gente. A vida não é perfeita de ninguém, tá? A grama do vizinho ela não é mais verde, entendeu? É luta atrás de luta, não é um leão por dia, não. Se for, tô matando de alguém. São uns 3, 4 leões. Tem dia que até mais. E é isso que você compartilha ali no seu Instagram também, né, Thaís? Essa questão muito... Eu vejo que você tem uma relação muito aberta com suas seguidoras, né? Como você mesmo disse, elas já conseguem identificar ali no seu olhar, né? Então você leva esse assunto sobre empoderamento feminino, sobre autocuidado, saúde mental. Como que é a sua relação hoje com as seguidoras, com o Instagram? Então, eu sempre falo que eu não escolhi o Instagram que me escolheu, né? Nunca tive essa vontade, sabe? Tipo, não foi uma coisa, é meu sonho. Foi uma coisa que antigamente não existia ter Instagram fechado. E aí foi acontecendo. Quando eu vi, eu já tava naquele tumulto, né? E eu tinha muito hater no começo. Muito hater. Como que você lida com os haters? Então, hoje eu lido totalmente diferente. Hoje eu vou lá, bloqueio. Às vezes eu sou meio cínica, meio sarcástica. E a maioria que vem são do público masculino, né? Porque você... Não. Tem muitas mulheres também que... Hater? 99,99%. Que isso? A gente é atacada por mulheres. E hoje em dia eu bloqueio, ou eu respondo, sou meio cínica. Mas antigamente eu ficava discutindo, eu não tinha essa maturidade, sabe? E aí hoje em dia, é porque assim, antigamente não existia aquela bloquear uma conta, bloquear todas. Então teve um hater meu que ele fez um dia só. Eu sei que é a mesma pessoa porque ele continuava o assunto, entendeu? Mais de 20 contas fakes. Meu Deus. E eu grávida da Valentina, a pessoa me atazanando a vida. Eu, meu Deus. Eu quero pegar essa pessoa. E aí eu discutia, falava, cara, vem cá, me encontra pessoalmente. Hoje não tem nem como fazer isso, porque né, você fica assim, cara, eu vou ficar me estressando com essa pessoa hoje eu dou risada. Bloqueia logo. Mas sabe o que acontece? Eu acho assim, quando você tá com algum problema na vida, por exemplo, tá passando por algum relacionamento. Ontem eu tava conversando com uma amiga minha sobre isso. Ela tava falando que o ex dela falava muito pra ela assim, você tem que pôr peito, você tem que pôr peito. Passando por um relacionamento, por exemplo, que o seu parceiro tá te criticando em alguma coisa, né? Isso não é legal. E aí alguém vai lá e fala, toca na ferida, dói mais, né? Sim. Então hoje em dia eu sei muito quem eu sou, né? Quem é a Thaís Machado, quem sou eu como mãe, como mulher, como filha. Eu tenho vários defeitos, eu tenho inúmeras qualidades. Então, assim, se a pessoa falou algo que realmente eu sou, eu dou risada e falo, cara, você tem toda a razão, eu sou isso mesmo. Eu sou isso mesmo. E agora, se eu não for, eu vou ficar ali discutindo, provar pra uma pessoa que eu nem conheço que eu não sou aquilo ali. Não tem um mínimo fundamento. Vamos falar de um assunto agora que viralizou nas suas redes sociais ultimamente, né? A Thaís, gente, a filha dela, a Valentina, é apaixonada por futebol. Jogadora cara. E recentemente, a gente viu aí que uma pessoa que é assim, um ídolo do futebol, né? Que é o Neymar. Deu um presente pra Valentina, né? Ela conheceu pessoalmente o grande ídolo dela. Ai, gente, foi tão lindo. Conta pra gente, assim, como que foi, assim, esse processo de chegar até o Neymar, né? E marcar esse encontro. E você, como mãe, realizando um grande sonho de sua filha, que é uma criança, né? Como que foi isso pra você, Thaís? Cara, eu vou responder isso, mas assim, a Helena falou pra mim assim, você realizou o sonho da Valentina de conhecer o Neymar, agora tem que realizar o meu. Falei, qual que é o seu? Ela conhecer a neve. Falei, quando eu conhecer o Neymar era muito mais fácil. Pra mim foi muito mais fácil. Falei, conhecer a neve requer muito dinheiro. É verdade, filha. Não tem como. Conhecer o Neymar não requer o dinheiro. O pessoal acha que eu paguei o Neymar. Queria eu ter esse dinheiro pra pagar o Neymar, entendeu? O Neymar não ia se vender barato. Com certeza. Eu não sei como é que acontece, porque foi assim, antes desse encontro, eu consegui que o Neymar mandasse um vídeo pra Valentina. Tipo, Valentina, fiquei sabendo que você é minha fã, um beijo. E depois desse vídeo, ela assistiu esse vídeo 500 vezes, entendeu? Eu tenho muitos amigos em comuns com o Neymar, muitos amigos em comuns. Então, assim, eu acho que foi mais fácil, porque assim, não foi tipo, uma doida do nada. Ele sabia com o que ele estava lidando ali. Ele podia buscar informação, tipo assim, cara, essa mulher vai me dar trabalho. E todo mundo fala ainda assim, se eu fosse eu no lugar da Valentina, eu teria agarrado. As minhas filhas são muito educadas. Sim. E ela ficou muito emocionada, ela chorou muito.
Mas a Valentina, ela é assim, você me dá permissão pra ir? Então ela jamais ia sair igual uma louca. E aí depois que ele voltou pro Brasil, eu esperei passar uns dias, porque eu imaginei que o direct dele estava muito lotado e tudo mais. E mandei uma mensagem pra ele. Oi, Neymar, tudo bom? Agora que você voltou pro Brasil, né? Será que tinha como a gente realizar isso da Valentina? Cara, o Neymar é uma pessoa mais simples, mais humana, mais de coração. Ele te respondeu? Na hora, ele foi lá e falou assim, claro, você quer levar ela essa semana no jogo? Falei, calma. Falei, olha, eu moro em Goiânia, eu não tenho esse dinheiro, vai ficar comprando passagem em cima da hora, entendeu? Aí eu falei assim, a gente tem que organizar, tem que ser tudo organizado. Até porque era uma surpresa pra ela também, né? E assim, tipo, eu falei com ele, sei lá, no sábado, o jogo era tipo na terça, como é que eu ia comprar uma passagem, entendeu? Eu falei, não tem que ser organizado. E aí, toda vez eu falava pra ele, tal. Aí um dia eu falei assim, ele falou assim, olha, o Santos vai jogar aqui, né? E você pode trazê-la. Falei, você pode entrar com ela no campo? Cara, eu abusei do Neymar, entendeu? Você já estava falando com ele, então agora eu vou pedir tudo que e eu falo pra realizar o se sonho. o Neymar aguentou, a Thaís mãe aguenta qualquer uma. Porque eu como mãe, gente, eu sou um leão, eu sou chata. E eu falei, tipo, eu dei tudo de mim ali naquele momento, né? Eu falei, vou pedir tudo, não, eu já tenho, entendeu? Eu dei tudo de mim, ficou meio coisado, que depois o povo vai... Não dei nada de mim, gente. Eu pedi, assim, eu aproveitei. Como mãe. E meus assuntos com ele sempre foram extremamente Valentina. Extremamente. O Neymar me respeitou muito e eu respeito muito pessoas que têm um relacionamento, entendeu? Mas, assim, parecia que eu tava conversando com você. Tipo, e aí combinei com ele, falei assim, então tá combinado. Ele me avisa quando chegar em Santos, quando ele chegou eu avisei. E aí falei pra Valentina assim, filha, vamos ali encontrar um colega da mamãe pra ver se eu consigo o ingresso do jogo. Isso você veio com elas para São Paulo, com ela para São Paulo? Na verdade, sim. Ela pediu um presente pra minha mãe. Falei, filha, em vez de você, não lembro o que era, você não quer ir ver um jogo do Santos? Pelo menos você vê o Neymar de longe. Mas aí eu já tinha descomentizado tudo. Eu jamais ia colocar isso na cabeça dela se eu não tivesse certeza de tudo. Jamais. Aí ela, uai, quero. Então pede por favor a sua passagem. Então eu quero a minha passagem. Então, assim, a gente foi pra ver o jogo. Acabou que a gente nem viu o jogo, porque o jogo trocou de dia e a gente foi pra São Paulo. Mas a gente foi lá no treino 2 vezes, 2 dias seguidos. E aí, nesse dia, eu tava muito ansiosa, gente. Eu queria contar pra todo mundo, eu tava muito ansiosa. Parecia que era algo realmente pra você, né? Porque era pra sua filha. E aí, quando eu pedi pra ele, ele falou assim, me chama no WhatsApp pra gente combinar. Não, ele falou, me passa o WhatsApp que eu vou te chamar pra gente combinar. E o nosso assunto sempre, está tudo aqui, sempre foi extremamente em relação a isso. As pessoas não confundirem. É importante a gente até frisar isso, né? Pra não criar. E a gente tem muitos amigos em comuns, entendeu? Eu conheço o padrinho da filha dele, eu já tinha conhecido o Neymar há muitos anos atrás, muitos anos. Eu tava num relacionamento até na casa do Rafa, de um amigo meu, em Goiânia. Então, eu já tinha conhecido ele. Lógico que ele não vai lembrar, mesmo porque eu era totalmente diferente, tem muitos anos. Mas, assim, eu acho que ele olhou e falou assim, pô, eu tenho muitos amigos em comuns com ela. E não é o Neymar pessoa, com criança, ele... Sabe, o Neymar, assim... Gente, eu não sou fã de ninguém. Eu sou fã da Xuxa, eu acho, ainda. Mas, assim, eu fiquei fã dele, porque, assim... Pessoa simples, sabe? E aí eu falei pra ela, vamos lá no treino pra gente pegar esse convite? E aí quando ela entrou no treino, ela falou, mãe, imagina se eu vejo o Neymar. Eu falei, é meio difícil, né? Meu Deus. E a gente, tipo assim, o Neymar avisou que eu tava chegando, então foi a segurança, buscou a gente, né? E a foi gente tudo realmente muito programado. Muito programado. E ela assistindo o treino, o Neymar não tava treinando, ele tava machucado, então ele treinava no campo de trás, treinou pra caramba, só falando aí, o Neymar não treina. Gente, ele treina pra caramba. O problema é que machucado a gente não pode, né? Em lesões e tudo mais, já passa ali. E aí, ela vendo o jogo, e ela já tava emocionada de estar ali, entendeu? E aí a bola encostava assim, ela ia lá e pegava na bola e olhava pra mim e sorria, sabe? Tipo assim, peguei numa bola... Tipo, a mãe, a bola que o Neymar chuta. Tipo isso. E aí o Neymar passou. E eu falei assim, Valentina, quem é ali? Eu acho que foi uma mãe mais emocionada. Que é a hora do vídeo, vida, né? Que ela sai correndo. É a hora do... Não, ela não sai correndo. Ela falou assim, a hora que ela faz assim, ó. Mamãe! Aí ela começa a chorar, eu quero conhecer ele. Aí dali, ele entrou
Aham. Então, eu só viu ele de longe, ele sabia que a gente estava ali. Então, o vídeo tá todo, mas teve partes. Ah, sai. Aí ele treinou e tudo mais, e aí ele saiu. Quando ele saiu, o segurança já me falou. Tanto que ela me olha, tipo assim, eu posso ir andando? Eu, vamos lá, filha. Aí eu falo, quem é, filha, quem é? E ela já vai toda timidazinha, entendeu? Andando igual um patinho, porque a gente anda igual pato também, tá, gente? E ela toda timidazinha, e ele, oi, Valentina. E eu, Ele sabe o meu nome? Como o Neymar sabe o meu nome? Valentina. E aí ela foi pra abraçar ele todo suado, tanto que ele é humilde. A gente não tava nem aí, ele tava suado. E eu tava com nojinho, eu só dei a mãozinha aqui, ó. E ela chorou muito, e aí ele abraçou ela. Aí eu falei assim, ele que é o amigo da mamãe, que a mamãe tá conversando há muito tempo, porque a gente conversou uns 2 meses e meio, pra dar certo, né? Porque assim, tinha que ser uma passagem que eu conseguisse pagar, entendeu? Tinha todo um esquema, e eu levei a Helena também, né? Ela se emocionou muito, muito, muito. E aí ele falou assim, entram, vou tomar um banho e depois volto pra falar com vocês. Caraca. Ele foi, tomou um banho, tanto que a blusa dele, do Didico, fez muito sucesso. Tem muitos comentários da blusa, todo mundo quer saber de onde é aquela camiseta. E aí ele voltou, aí eu cumprimentei ele, peguei a mão, falei obrigada pra ele, tirou foto com as crianças. Eu não tirei foto sozinha com ele, pra justamente não ter esse disse, não disse, essa coisa. Você foi ali realmente pra realizar o sonho da Valentina. Da Valentina. É pra falar, pô, eu não tenho, aí tem uma foto que algum dos seguranças, você vai lá, deixa eu tirar foto de todo mundo junto. Aí eu tenho uma foto com as crianças, eu e ele. E aí eu falo, né, ela não tem camiseta. Porque a Valentina, gente, ela não é santista, nós somos flamenguistas. Mas ela é muito fã do Neymar. Então a gente não tinha a camiseta do Santos. Eu falei, pô, não vou comprar uma camiseta porque é caro, né, gente? Tipo, eu sou uma mãe, né, eu trabalho nas minhas condições. Você sabe onde você pode chegar, né? Aí eu falei pra ele, falei, filha, você quer que ele assine a sua blusa? Eu tava com uma blusinha, uma regatinha, ele falou, quero. Aí ele assinou, e aí todo mundo fala, pô, Neymar, nem pra dar uma camiseta pra ela. Gente, ele deu. Aí o que acontece? Ele convidou a gente pra ir no outro dia lá, nós fomos de novo, ele recebeu a gente, me indicou um japa, eu falei, me indica um japa e tal. O Neymar, ele é gente como a gente mesmo, entendeu? Eu já lidei, assim, com artistas que não têm nem 1% da fama dele, que eram insuportáveis. O Neymar não, o Neymar é muito humilde, muito humilde. E aí ele deu a camiseta do treino, suada ainda, ela cheirava, assim, falava, tá fedida, não tá? Ela, não, mãe, ele é muito cheiroso. E lavou essa camiseta depois, gente? Claro que não, né? Imagina se ia lavar. Saiu o cheiro do Neymar da camiseta, nem vale mais. E eu que não tá fedido mesmo. Ela queria que eu cheirasse, eu falava, não vou cheirar, não vou cheirar. Ela cheira, mãe, não tá fedida. Aí eu te falei que ele era cheiroso. Porque ela falou assim, mãe, você sentiu o perfume dele? Ele é muito cheiroso. Aí eu falei, não, porque eu tirei a foto bem rapidão mesmo e já... Ela, como não? Ele é muito cheiroso. E assim, ela conseguiu perceber todos os detalhes mínimos possíveis. Tudo. E a Helena também ficou muito emocionada por ela, sabe? A Helena falou assim, Vale, olha ele lá. Tipo, sei lá, cara, eu falo que se eu pudesse realizar todos os sonhos das minhas filhas, eu ia... são os meus sonhos também, entendeu? Sim. E aí no outro dia ele deu a camiseta do treino, assinou e deu uma pra Helena. Não tinha do Santos lá. Aí ele mandou pra minha casa, uma pra mim, uma pra Helena, uma pra Giovana e uma pra Valentina. Então eu tenho uma assinada por ele, cada filha minha tem uma. Gente, foi o pacote completo, então. Aí ele mandou pro Sedex, chegou tipo no outro dia, entendeu? As camisetas. O tanto que ele foi atencioso, assim. Então eu falo, o pessoal gosta de criticar muito, né? Então o pessoal fala, ai, cuidado dessa menina, não sei. Eu falo, o cara não tem jeito, jogou futebol, agora ele tá machucado, mas é um tremendo jogador. Sim. É uma pessoa... super simples, é uma pessoa... Que fez a diferença também na seleção e tudo mais. É uma pessoa super simples, é uma pessoa... Falo, poxa, eu não tenho motivo nenhum pra falar mal dele, entendeu? Pelo contrário. Thaís, vamos falar de um assunto que a maioria dos brasileiros gostam, né? Reality show. Queria saber de você. Já rolou algum convite? Já fez alguma negociação? Ou de repente já participou e a gente não sabe? Será que a gente vai saber agora? Me conta aí, como que foram esses processos? Então, Big Brother, eu me inscrevi em 2011 e fui até a cadeira, fiz entrevista com o Boninho. Cadeira elétrica lá? Foi. Então quase entrou, né? Discuti com o Boninho. Mentira. Lógico, Você teve essa audácia? Ai, cara, parecia que a gente não estava falando a mesma língua, entendeu? Não sei. E a gente discutiu. E, na verdade, eu sou tão lerda, cara.
Porque assim, eu não sou muito de assistir televisão, essas coisas, né? Porque eu discuti com o Boninho sem saber que ele era Boninho, Meu Deus do entendeu? céu. E aí a gente começou uma discussão mesmo, meio... E eu, um jornalista, porque fica ele no meio, jornalista. E, tipo, entrou pra mim, eu falei assim, a situação, porque ele viu que eu fui ficando puta, entendeu? Que eu ficando muito brava. E aí foi um Big Brother que eu quase, né, entrei ali. Depois, ano passado eu me inscrevi com a Giovana, Foi em dupla, né? foi em dupla, e a gente também teve entrevistas e tudo mais, teve todo um processo. Até achei que a gente fosse entrar. Perderam, viu, gente? Ó, vocês E assim, perderam. se você entrasse, Thaís, como você acha que ia ser? Eu acho que o povo ia gostar de... Assim, as pessoas, elas gostam muito de mim, ou elas têm pavor de É mim, muito né? 8 ou 80, né? Mas eu acho que eu ia dar uma mexida no programa mesmo. Não tem jeito, né? Ainda mais com a Giovana, Imagina né? a Giovana, se alguém mexesse com ela Vocês iam lá. causar, meu Deus do Nossa céu. senhora, imagina. E eu brinquei com ela, a gente brincou na entrevista que a gente ia entrar falando que a gente era irmãs. E só depois que a gente ia falar que a gente Que era, era mãe mãe e filha, né? E aí, desse Big Brother, entre essa espera, aí aquele novo programa, Minha Mãe com Seu Pai, Aham. Que é da Globo da Globo também, né? Play. Eles me convidaram, e como eu tava na espera do Big Brother, eu não aceitei. Eu não aceitei primeiro porque eu não sabia como era o programa, era o primeiro programa, não sabia se ia dar certo, não sabia... Porque eles não podem dar muitas informações. Eu sabia que era para o Globo Play, eu sabia que era um coisa de relacionamentos, que a Giovana teria que ir. E aí, quando a gente estava na espera do Big Brother, como eu não sabia como é que era o esquema do programa... Eu não quis arriscar, né? Eu não quis arriscar. E a Giovana teria que matar a aula, então eu não quis arriscar. Era um mês de gravação. Mas também, quase entrei no Power Couple também, há muitos anos atrás, logo veio a pandemia. Que é o de casais da Rede Record. Como que foi, assim, a negociação pro Power Couple ali? Na que verdade, é um reality totalmente diferente também, né? Totalmente diferente, totalmente. Provas, como que você acha que você seria nas provas? Porque lá tem prova com barata, prova com rato, prova Algumas, com um monte de... algumas eu iria muito bem. Você é medrosa? Não sou não. Só de lagartixa. Ah, é verdade. Largatixa. Lagartixa não dá, E se né? lá tivesse uma prova? Com lagartixa? Eles iam ter que chamar o médico pra me socorrer, né? Você nem ia participar. Não, de jeito nenhum. Eu ia falar desde o começo. Falar, gente, porque não é que eu tenho medo, eu tenho fobia, entendeu? Sim. Eu tenho um ataque cardíaco daqui pra ali, ó. Esse tempo atrás, a lagartixa caiu no meu pé, Meu lá em Deus. Perinópolis. Você imagina o escândalo que eu fiz? Eu imagino, Você consigo não imagina, imaginar. eu chorava, e eu gritava, e eu toda cheia de sabão, assim. E eu chorava. Então, tipo assim, a lagartixa, eu não tenho problema com barata, com nada disso, não. Sou muito corajosa. Mas tem sempre um o que trava a Polidoro, gente, né? ele foi agora de férias com o ex, né? E aí ele falou assim, Thaís, eu devia ter indicado pra você entrar junto comigo. Não como ex, assim, né? E aí eu falei, porra, não de férias com o ex eu ia causar muito, né? Eu tenho vontade de participar de férias. Então, mas normalmente eles não pegam uma pessoa mais velha. O Polidoro falou assim, não, Thaís, mas você aguenta mais que qualquer novinha ali nas festas. E realmente, eu tenho muita energia, né? Mas eu fico pensando, qual ex meu que vai sair daquele mar? Já fica aquela preocupação. E assim, lá dentro, você acha que você ia ser da pegação? Não, acho que eu ia formar casalzinho, eu acho. Se ciumenta, né? E aí você sai um ex ali e você vê o ex não, ficando mas com eu não uma tenho outra problema, eu não tenho problema pessoa. nenhum com nenhum ex. Quero que se dane todos. Tô brincando, sou amiga de muitas. É porque lá pode ser ex-ficante, né? Sim, não precisa ser necessariamente marido, namorado, né? Não. Eu já fiquei Então, até assim, sabendo que assim, você pegou, pode até nem pegar e falar que é. Justamente. Então, assim, teria uma pessoa que talvez eu teria um ciúminho, mas ele jamais. Participaria. Jamais. Ele não tem nada a cara do programa, ele jamais. Então, as pessoas que eu penso, às vezes, falam, pô, essa pessoa talvez entraria com o meu ex, essa pessoa talvez entraria com o meu ex. São pessoas que eu tenho uma amizade muito grande, então eu ia falar às meninas, vai lá que é bom, entendeu? Vou pegar. Pode ir que eu não tenho mais Quem compartilha, nada. multiplica. Gente, estamos chegando já ao fim do nosso programa. Tá maravilhoso, mas eu ainda tenho uma surpresa pra Thaís, que eu vou mostrar pra vocês já. O que é? Será que é, Thaís? Mas eu quero pedir aí vocês para curtirem, né, o vídeo, comentarem, dizer aí o que vocês estão achando. Thaís, o que você tá achando do programa? Tá gostoso? Tá gostoso. Tá uma maneira bem leve, né? Sim. A gente faz andando e tudo mais. Gente, o problema é esse, a gente faz andando. Eu ando igual pata. Quando eu era mais nova, um dia eu cheguei para dar um recado pro terceiro ano, eu era da 7ª série. O pessoal cantou, lá vem a pata aqui, pata Meu lá. Deus do céu. Eu ando igual meu pai, minhas filhas andam igual a mim, meu irmão anda igual. Então, você vê a gente andando de costas, é a mesma coisa. Eu tenho andado e eu paro com o perna aberta, né?
Pô, não Ela podia anda ser assim, ó. sentada, eu andando. E ela tá tendo que andar devagar, porque a gente tá acompanhando aqui a câmera e ela tá assim, ó, Nossa, nervosa. eu devo parecer um bonecão do poço andando, né? Eu tinha que aproveitar, gente, essa vinda da Thaís aqui ao Rio e não podia deixar de tê-la no meu programa, esse programa que tem sido tão especial e já tá mudando a minha vida, né? Então eu queria te Mas eu agradecer. espero voltar rápido pro Rio. Com certeza. Você sabe, né? Rio e São Paulo é minha Sim. ponte aérea ali, né? Por que você vem tanto pro Rio e pra São Paulo, Thaís? Cara, o que acontece? Eu amo o Rio, assim, eu amo o Rio. Tipo, o Rio é muito minha cara, né? Mas eu comecei muito pra São Paulo. E você sabe como eu faço amizade fácil, né? Sim. Ontem mesmo eu tava num pagode aqui, pô, cumprimentando várias pessoas. O pessoal falou assim, pô, Thaís, não é possível que você é de Goiânia mesmo. Eu falei, eu sou de Goiânia. Tem certeza que você vai embora amanhã? Então, assim, eu fiz muitas amizades em São Paulo, eu fiz muitas amizades no Rio. Eu amo praia, para São Paulo tem excelentes restaurantes, eu tenho vários colegas lá. Então, são viagens que eu praticamente não tenho custo nenhum. Sim. São Paulo tem muita parceria, entendeu? Tipo, as festas de São Paulo eu não pago, restaurantes de São Paulo eu não pago. E o Rio também tem muitos amigos no Rio. Eu tenho você, eu tenho o Fábio, eu tenho o Paulinho, eu tenho muitos amigos mesmo, eu tenho amigas no Rio. Então, assim, eu amo as duas cidades. Por isso que eu falo que eu sou goiana, com alma carioca e coração paulistano. Eu moraria fácil aqui ou em São Paulo. Chegando ao fim do nosso programa, mas eu disse que tinha um presente pra você, né, Thaís? Não é uma lagartixa de plástico, não, né? Será? Não Dou na sei. sua cara. Vamos ver. Produção, traz aqui o presente pra gente. Isso aqui é uma lembrancinha Ai, que lindo. do Papo com Gabi, tá personalizado, né? Pra você guardar de lembrança que você fez parte desse momento tão especial na minha vida, Amém. desse sonho. E Vamos aí? ver, pode abrir? Pode Se abrir. tiver uma lagartixa de plástico aqui, Gabriel. Eu saio correndo e te Eu deixo vou aí te com falar ela. uma coisa, viu? Vamos ver se você gosta. Uma lembrancinha simples. Mas tem aquele meu Segura pra mim, por toque favor. especial, aquele jeitinho. O jeitinho, Gabriela, de ser. Mostra pra produção, mostra pra câmera, o pessoal que tá em casa, ó. Thaís Machado, Papo com Gabi, Gabriel Lima. Aí é uma cartinha aqui, ó. Docinhos. Docinhos. Adorei. Deixa eu Segurar pra você te segurar. ajudar. Obrigado por fazer parte do meu sonho. Foi um prazer contar a sua história no Papo com Gabi. Compartilhe esse presente nas histórias e marca a gente. Lógico. As seguidoras vão ficar muito ansiosas esperando esse Com bate-papo. certeza, e elas vão seguir, né? Tem que seguir, né? Amiga, muito Tem obrigado. que seguir lá, viu, gente? Vamos dar uma força. A gente dá uma força pra quem tá começando, que todo Verdade. mundo um dia começa. Verdade. Amiga, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi Como eu ótimo. disse, eu não poderia deixar você ir embora do Rio de Janeiro sem passar aqui no Papo com Gabi. E você sabe que você é uma pessoa que eu admiro muito. E foi um prazer contar a sua história aqui pra quem tá assistindo a gente, né? Contar a sua história no Papo com Gabi, que é isso que eu quero trazer pra cá. São histórias reais, que têm emoções, que têm diversão. E ter a sua amizade, pra mim, é muito importante. E isso agora eu falo não como influenciador, como Gabi, programa, não. Como o Gabriel mesmo, que a gente já... Como eu falei, a gente já dividiu até toalha de hotel, né? Você é uma pessoa que é... Já, dividiu cama, já. Com certeza, você é uma pessoa assim, muito especial. É um prazer ter você na minha vida. E uma alegria também, porque quem tem Thaís na vida, gente, tem tudo. Ela às vezes dá um trabalho, mas... Mas eu tiro muita risada, não É tira? verdade. Gente, eu sou entretenimento puro. É verdade. Eu que agradeço. Muito sucesso. Muito sucesso. Que o seu programa já explodiu hoje, não fala nem que já, Sim. entendeu? Muito sucesso, merece. Eu sei que você vem plantando há muito tempo, né? Que sua amizade também é um presente. Te amo de todo o coração mesmo. Sabe que você pode contar comigo sempre. E eu desejo que você brilhe muito, muito, muito. Amém. Eu desejo que meus amigos sejam muito felizes, todos meus amigos, assim. Falo que a mesma felicidade que eu desejo pra mim, para minhas filhas, eu desejo pros meus amigos também. E é isso, gente. Fico muito feliz. Eu vou... Sigam lá o Gabriel. Sigam a Thaís Papo também, com que é Gabi. @, é Papo com Gabi, amiga. Papo com É Gabi. porque ela me chama de Gabi, né? Mas é Papo com Na verdade, eu Gabi. chamo ela de Gabriela Cravo Canela. Ai, meu Deus, ó, esse assunto a gente deixa em off. Gente, sigam a Thaís, que é @Thaís Machado lá no Instagram. Também não esqueçam de seguir a gente, né? Me seguir, o Papo com Gabi, @Papo com Gabi. No TikTok é Papo com Gabi Oficial. E o meu perfil, @Gabriel Lima Eu. Thaís, É isso. Um beijo. é isso. Quem sabe eu vou parar em Goiânia com Vai o lá Papo com me Gabi. visitar. Porque casa pra ficar eu tenho, né, gente? Também tem família em Goiânia. Tem, faz pra ficar tem, faz comida. Faz comida. Será que eu vou ter gente pra entrevistar em Goiânia? O povo de Goiânia, como é que é? Assim, será que vai dar um boom? Tem história pra contar? Pô, tem... Acho que Goiânia é a cidade que mais tem história pra contar, gente. Vamos deixar pro próximo, então? É melhor. É melhor. Deixa Goiânia quieta. O povo já fala que eu não gosto de lá, eu vou começar a contar as fofocas de lá. Não tem como. Gente, ó,
Um beijo, beijo. e até o próximo episódio. Tchau, tchau.